Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula do meu curso de PHP 7 e MVC. E nessa aula nós vamos aprender aí a como receber os dados do nosso formulário de cadastro de usuários que criamos aí na aula anterior. Eu fiz algumas pequenas modificações no layout, caso você estranhe aí referente à última aula. Mas, como eu falei na aula anterior, a criação é de livre, espontânea vontade sua. Para que eu possa receber os dados deste formulário aqui, ou de qualquer outro formulário, eu preciso aqui no Action informar o destino. Então aqui no meu Action, eu vou acessar aqui nossa constante URL, barra usuários, ou seja, o nosso controller, e lá no nosso método cadastrar. Vou dar um Ctrl S aqui para salvar, volto lá no nosso controller, e aqui eu vou simplesmente dar um eco para a gente ver se está funcionando. Carregou o método cadastrar. Só para verificar, Ctrl S para salvar, volto lá no nosso projeto e vou atualizar. E perceba que ao carregar o método, ele me retornou aqui a nossa função, pois claro, nós estamos carregando ela diretamente aqui na URL. E para a gente receber os dados do formulário, deixa eu vir aqui. Rapidamente eu posso utilizar aqui um echo na nossa variável super global, por exemplo, post, que é o método que nós definimos lá no nosso formulário, e aí pega o nome do campo daquele nome name. Deixa eu voltar aqui, este aqui, name. Então, por exemplo, eu quero o nome. Como que eu recebo aqui? Basta eu colocar nome. Ctrl S aqui para salvar, volto lá, atualizo. Ele dá esse erro aqui, claro que foi indefinido o nome, mas se eu pegar aqui e vou preencher meu nome, clico aqui em enviar, ele pede aqui os outros campos que eu coloquei obrigatório. Vou colocar aqui e-mail e uma senha qualquer. Cadastrar. Perceba que ele me retornou aqui, me exibiu o nome. Mas o interessante aqui é que eu só receba o nome e só chame a função se o formulário existir, para que a gente não tenha erro. Então, se eu clicar aqui na URL ou no botão aqui cadastre, vai estar exibindo erro. Então, esses dados do formulário tem que vir apenas se o formulário aqui existir. Deixa eu vir aqui. Então, vou criar aqui uma variável chamada formulário. E claro que eu tenho que validar os dados que nós recebemos do formulário, para evitar aí que usuários mal intencionados enviem códigos maliciosos. Então eu vou colocar aqui um filter input array. Vou utilizar aqui um input post, que é o método que nós definimos lá. E vou colocar um filter underline sanitize string, para que ele aplique o filtro aí de string. Então aqui eu devo verificar se o meu formulário existe, ou seja, se ele foi clicado lá. Então if existe e set. Existe quem? Nosso formulário. Se ele existir, eu entro aqui então, end if. Então aqui simplesmente eu vou dar um echo, clicou no formulário. Ctrl S aqui para salvar, volto lá, atualizo. Então não temos mais função sendo chamada. Mas se eu clicar aqui, deixa eu preencher esses dados aqui. Cadastrar, percebo então que ele me exibe ali o resultado, ou seja, clicou no formulário. Então eu volto aqui. Agora que eu tenho certeza que eu vou receber esses dados apenas se clicar ali no nosso formulário, eu vou então definir aqui uma variável chamada dados, que vai receber um array aí de dados. Então aqui no meu array eu vou ter o nome, e esse nome vai receber aí os dados do formulário nome. No entanto, eu gosto de utilizar aqui uma função chamada trim, seja para tirar os espaços vazios, como a gente já utilizou também. O filtro sanitize aqui de string já faz uma limpeza aí na string, mas eu gosto de utilizar mais funções. No entanto, caso você queira adicionar mais funções ainda, basta colocá-las aqui. Então eu vou utilizar o trim aqui na nossa variável formulário, no campo nome, vírgula aqui no final. Então aqui eu vou duplicar essa linha. Então eu tenho aqui e-mail, tenho senha e tenho lá também o confirma underline senha. Ctrl C, Ctrl V aqui. Então aqui, se os dados do formulário existir, eu vou receber os dados aqui. Se não, vou colocar aqui um else, eu vou receber esses dados. No entanto, esses dados eles serão vazios. Então vou deixar aqui vazios. Vazios, pronto. Então, dessa forma aqui, se existir os dados, eu recebo os dados. Se não, esses dados eu recebo em branco,
porque dessa forma eu consigo jogar então esses dados lá para a nossa view cadastrar e manipular caso eu precise ou queira. Então aqui nesse dados eu gosto de deixar sempre um vardump aqui para me debugando aqui o nosso formulário, saber se esses dados estão vindo aí corretamente. Vou dar aqui um Ctrl S para salvar, volto lá, deixa eu atualizar aqui. Aqui eu tenho erro, confirma senha indefinido, porque deixa eu... Ah tá. Uma das vantagens de debugar que eu gosto sempre, ou seja, nós estamos recebendo ali os nossos dados, perceba ali nome, e-mail, etc. e o tipo. E aqui eu estou vendo que aqui no meu formulário eu coloquei confirmar a senha, no entanto, eu coloquei confirma senha ali nos nossos dados para receber. Então, vai dar erro. Deixa eu voltar aqui, vou aqui no cadastrar do formulário e vou mudar aqui, deixar confirma senha. Aqui confirma senha e aqui confirma senha. Ctrl S para salvar. Deixa eu conferir aqui o usuário, tá certo, confirma senha, confirma senha. Beleza. Aqui eu preciso entrar novamente, vou preencher aqui rapidamente, enviar. Então estou recebendo ali todos os dados. E como estamos recebendo esses dados aqui corretamente, é interessante também que ao preenchermos um formulário, a gente mantenha os valores preenchidos nos campos. Caso tenha algum erro, o usuário não precise preencher de novo. Então eu volto lá no nosso projeto e retorno aqui na nossa view esses dados. Então vírgula aqui e recebo os nossos dados. Ctrl S aqui para salvar. E lá no nosso formulário eu posso definir dentro dos campos esses valores. Por exemplo, deixa eu vir aqui em cima, juntar isso aqui. Por exemplo, nesse input aqui, eu posso colocar o value dele. Deixa eu colocar aqui depois de D, o value com o eco. Então vou colocar aqui um eco abreviado na nossa variável dados, entre colchetes, no índice nome. Fecho aqui o colchetes e fecho meu eco. Tudo bem? Vamos testar. Ctrl S aqui para salvar. Volto lá. Vou atualizar. E ao atualizar, perceba que ele preencheu aqui o value, ou seja, com o nome que nós estamos recebendo. Então é interessante termos em todos os formulários esse tipo de facilidade. Pois ao gerarmos um erro, como eu falei anteriormente, os dados que foram preenchidos já ficam preenchidos automaticamente. Então deixa eu voltar lá. Então aqui eu vou copiar esse value para os outros campos. Então aqui no e-mail, vou colocar aqui é e-mail. Aqui é senha. E aqui, Ctrl C, Ctrl V aqui, confirma a senha. Ctrl S para salvar. Volto lá, atualizo. E está preenchido aí automaticamente o nosso formulário. Voltando lá, no nosso controller. Todos esses dados aqui, nosso formulário, serão validados. No entanto, como tarefa, antes de assistir à próxima aula, tente validar estes campos. Utilize a função empty do PHP para verificar se o campo está vazio. Então faça uma validação. Dentre muitas outras, caso você consiga. Tudo bem? Então espero aí que vocês tenham gostado e até a próxima aula.